Bora, nação, esse Júnior Mengo, Sport TV News. Agora vamos reagir a esse vídeo aí. Presta acontecer o jogo do Flamengo e Pirâmide, valeu? Eu deixo os créditos na descrição do vídeo. Vamos reagir, Felipe Luiz aí, mano. Com suspense aí, deixando a gente aflito. Quem sabe quem vai jogar, mano? Emerson Royal, Cebolinha, Beijinho, Pedro. Mano, tá uma loucura isso aí. Vamos ver aí, saber quem vai pra esse jogo aí. Tamo junto. Doha, no Catar, onde o Richard Souza vai trazer informações pra gente já desse Flamengo, já que daqui a pouquinho tem bola rolando aí no estádio, né, meu amigo? Aqui, bom dia pra você, Richard. Aí já é boa tarde ou é bom dia ainda, amigo? Oi, Camila, tudo bem? Bom dia pra você, pro Ramon, pra todo mundo que tá com a gente no Sport TV News nesse sabadão especial. Aqui, boa noite, né? Quase boa noite. Estamos nos aproximando das 6 horas. O telão avisa, ó, 2 horas e 27 minutos pra bola rolar aqui no estádio Ahmad Bin Ali, que é o palco dos jogos dessa Copa Intercontinental da FIFA aqui em Al Rayyan, que é um distrito de Doha, da capital do Catar. Estamos a mais ou menos 20 minutinhos do centro de Doha. Aqui também foi o jogo contra o Cruz Azul no Derby das Américas, que o Flamengo venceu por 2-1. É a casa do Al Rayyan, que é treinado pelo Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo. A gente teve chance de bater um papo com ele. E aí já vou entrar na questão do público, né? Porque muito se falou do baixo público no primeiro jogo do Flamengo. Foram 7 mil pessoas. O Arthur Jorge estava aqui, viu, pessoal? Ele assistiu, nesse momento ele está no Brasil e diz que volta para ver a decisão do dia 17. Mas ele disse que se surpreendeu, assim, desde que ele chegou aqui, foi o maior público que ele acompanhou, que ele pôde ver nesse estádio, então, nesse jogo do Flamengo contra o Cruz Azul. Caramba, Depois daquela maior partida, Felipe Luiz teve 2 sessões de treinos com o grupo do Flamengo. Na primeira delas, na quinta-feira, os titulares e aqueles que jogaram ali, o Plata, por exemplo, que entrou no intervalo, eles ficaram no hotel num trabalho de recuperação física. Os reservas foram para o campo. Ontem, último treino, todo mundo foi para o gramado. E o Felipe Luiz, em entrevista coletiva, disse que a escalação para o jogo de hoje vai levar muito em conta essa questão física. Ele chegou, inclusive, em uma das primeiras respostas da entrevista, a citar que eles têm muitos jogadores ali na casa de 30, 33 anos. E aí, Camila, Ramon e amigos, o que a gente pode imaginar? Possivelmente algumas mudanças. Léo Ortiz, por exemplo, na zaga. O Léo não está nessa casa aí dos 33 anos, mas a gente precisa lembrar, né, que o Léo ficou afastado um longo período. Ele se machucou no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, naquela reta final. Voltou contra o Racing no jogo da volta da semifinal da Libertadores no sacrifício e não jogou mais. Voltou contra o Cruz Azul. Então o que acontece? O Departamento Médico do Flamengo avalia que se o Léo fizer, contando uma possibilidade de final, né, 3 partidas num período de 7 dias, que seria demais para ele. Então, possivelmente teremos Danilo junto com o Léo Pereira na zaga hoje aqui contra o Pirâmides do Egito. Na lateral esquerda, vale a gente lembrar, o Alexandro, ele costuma ser preservado, né? Não faz muitos jogos seguidos. É uma outra possibilidade de alteração. Temos também o caso do Jorginho, que está na casa dos 30 anos, enfim. E lá na frente fica a dúvida se o Felipe vai fazer algum tipo de substituição técnica, por exemplo. Ele gostou do que o Plata apresentou no segundo tempo contra os mexicanos. O Cebolinha participando muito bem no segundo tempo também. Então, assim, existem algumas possibilidades. A gente sabe que o Felipe sempre alterna de acordo com o adversário. Mano, essa e ele disse que aí quer uma equipe fresca para essa partida contra o Pirâmides do Egito. Ó, pintou uma convidada aqui, ó. Recebendo de Carlos Gil aqui, ó. A bola do jogo, tão falada, né, nessa Copa Intercontinental, porque o Felipe Luiz, por exemplo, disse que considerou a bola muito lisa, assim, né? Os jogadores precisavam se adaptar. O Flamengo teve algumas dificuldades de domínio, de passes, enfim. O gramado é um tapete, é um gramado muito rápido, então, em relação à primeira partida, são pontos que o Flamengo tentou trabalhar nesses 2 dias de treinos para se adaptar ainda mais às condições de jogo por aqui. Novidade hoje, Pedro
Pedro. Felipe Luiz está muito otimista de poder contar com o Pedro no banco de reservas. Muito provavelmente estará, mas não sabemos se o Pedro terá condições de jogar alguns minutos. Ele não joga desde o fim de outubro, desde 22 de outubro, quando ele fraturou o braço. Aliás, uma resposta do Felipe Luiz sobre o Pedro para a gente acompanhar. Olha só o que disse o técnico do Flamengo. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que ele possa, sim, ter minutos no jogo. Há essa expectativa, né, Richard, pela entrada do Pedro, em que momento ele consegue ganhar alguns minutos, mas já existe essa expectativa. Hoje, para quem é mais otimista, né, para o rubro-negro mais supersticioso, é uma data comemorativa importante para o Flamengo, em 13 de dezembro de 81, há 44 anos, foi justamente a data da final contra o Liverpool, os 3-0, o 3-0 que os rubro-negros cantam. E queria saber um pouquinho de você também sobre o que o Felipe Luiz falou sobre esse Pirâmides, né? Porque a gente está imaginando um confronto de um estilo diferente do que foi contra o Cruz Azul, né, amigo? É isso, há 44 anos, né, Camila? Maestro Júnior, inclusive, postou hoje, né? Há 44 anos, o Flamengo vencia o Liverpool por 3-0, 2 do Nunes, 1 do saudoso Adílio, todos com participação do Zico, camisa 10. Hoje, camisa 10 do Flamengo é a Arrascaeta, que também já brilhou nessa Copa Intercontinental. Felipe falou, sim, sobre o Pirâmides, disse que é muito mais difícil, né, obviamente, analisar um clube com quem ele tem tão pouco contato, mas a tecnologia, a internet, enfim, as informações estão disponíveis, e ele mencionou o seguinte, que é uma equipe de muita força física e defensivamente muito dedicada, né? Foram palavras do Felipe Luiz. Diz que será um jogo de paciência e que, por essas características do Pirâmides, o Flamengo vai precisar de ousadia, mas que não dá para se desesperar. Ele realmente espera um jogo diferente. O Cruz Azul quis ficar com a bola. Houve um momento raro nessa temporada, né, que a gente pode dizer, o Flamengo tendo menos posse de bola do que o seu adversário. Felipe se disse muito atento a isso. O Pirâmides fez poucos jogos nessa temporada. Tem como destaque o Fiston Mayele, que é o atacante congolês. Ele, inclusive, fez os 3 gols da vitória do Pirâmides por 3-1 sobre o Al Ahly da Arábia Saudita na fase prévia. Acho que seria as quartas de final pro Pirâmides nessa Copa Intercontinental. Um atacante realmente muito forte, muito potente, oportunista, a gente pode dizer assim, se posiciona bem, é um jogador que o Felipe chegou a citar nessa entrevista coletiva. E aí, a título de comparação, até para o Ramon depois também poder analisar, o Felipe disse, né, ele não quis comparar com nenhuma equipe brasileira, mas ele disse que o estilo de jogo do Pirâmides lembra muito aquelas equipes argentinas que o Flamengo enfrentou, inclusive, na Libertadores desse ano, Estudiantes e Racing. Segundo ele, são equipes que ocupam muito o campo, marcam muito forte, marcam muito próximo e tentam fazer um trabalho de transição rápida para surpreender o adversário, que normalmente fica mais tempo com a bola. Então, essa foi a análise que o Felipe Luiz, com a equipe dele, conseguiu fazer nesses poucos dias de trabalho entre o jogo contra o Cruz Azul e o jogo de hoje. Temos um brasileiro, o Everton, que joga no Pirâmide, chegou no meio do ano, 18 milhões de reais foi a contratação dele, um jogador de meio campo. O Pirâmides é um clube jovem, né? De 2008, em 2018, recebeu muita grana de um magnata saudita e hoje vive o seu ponto alto da história por aqui.
Tá certo, Richard. Obrigada pelas informações, muitas informações aqui pra gente desse Flamengo. Daqui a pouquinho o Richard também traz ao longo da nossa programação aqui também no News mais informações direto de Doha, no Catar, como ele explicou, né? Na verdade, uma cidadezinha ali próxima, mas enfim, dentro ainda da capital do Catar, e a gente continua acompanhando, trazendo todas as informações para essa partida. Bola rolando 2h da tarde, mas na sequência do News já tem um aquecimento aqui no Sport TV. A partir de agora é todo tempo inteiro de informações sobre essa partida aqui também no Sport TV, Ramon. E o Richard estava falando do Pirâmides, né, desse time que o Flamengo enfrenta hoje, um pouco diferente do Cruz Azul. A gente imagina um time mais defensivo, sim, né, com menos qualidade ali, sim, digo, qualidade técnica de passe, mas com outro tipo, né, de chegada à área adversária, para um Flamengo que a gente ainda não sabe também como será, né? Deve ter modificações, como disse o Richard, pela questão física mesmo que o jogo vai pedir, né? Sim, daqui a pouco, quando a gente se aprofundar mais no Pirâmides, eu explico um pouco assim como joga essa equipe e a característica de cada jogador. Eu acho que a leitura que eu tive é a mesma do Felipe em relação ao jogo do Pirâmides. Eu espero um time mais conservador e um time que usa muitos lados do campo, né? Explico mais pra frente o porquê disso. Então, por isso, ele pensa em trocar Emerson Royal, abrir espaço para o seu companheiro jogar. Enfim, a leitura que eu tô tendo é a mesma do Felipe Luiz em relação a esse jogo, que o Flamengo vai ter uma característica diferente do jogo que teve contra o Cruz Azul. Ao longo da temporada, a gente viu o Felipe fazer algumas alterações no time, dependendo do adversário, né, da situação do jogo, inclusive entre Libertadores, em algum momento que o Flamengo disputava as 3 competições ainda, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Mas nessa reta final, nos jogos, né, mais importantes ali, contra o Ceará no Brasileirão, contra o Palmeiras, a final da Libertadores, ele teve um time titular. Só que hoje há essa questão física, né, há essa preocupação com 3 dias apenas de descanso, enquanto o Pirâmides teve uma semana, o último jogo foi sábado, e mesmo assim, pelo campeonato egípcio, poupou o seu time e privilegiou ter o descanso para esse jogo de hoje. Então, há essa preocupação, né? Não é uma escolha de poupar jogadores, na verdade, é ter o que ele tem em campo, aqueles jogadores que vão ter capacidade de entregar essa intensidade 100%. Né? Aliás, ciência ao futebol, né? O Felipe tem feito isso durante toda a temporada, por isso que o Flamengo conseguiu colher esses frutos que está colhendo em 25. Aí uma matéria, semana passada, no GE, dizendo os clubes que têm menos minutos de descanso, né, desde o início do Brasileiro. Por motivos óbvios, o Fluminense, que chegou à semifinal do Mundial e à semifinal da Sul-Americana, é o time que menos descansou. E semifinal de Copa do Brasil, né? E segundo é Palmeiras e Flamengo. Então o Flamengo tem conseguido administrar muito por isso. O Felipe, claro, ele pensa no objetivo esportivo, mas nunca larga a ciência. E aí entra o elenco do Flamengo, né? Na zaga, a camisa que você jogar pro alto, Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, você tá muito bem servido. Alexandre, para mim, é o titular, inclusive, tem que ser da seleção brasileira na Copa. Ok, ele é preservado, tem que dar uma segurada. Então, Ayrton Lucas, que pela característica do jogo, que o jogo deve pedir, ele vai ser muito importante. Esse jogo por fora, esse jogo de muita velocidade, de intensidade, né? Para você romper a linha de defesa adversária. Do outro lado, o Emerson Royal, pelo mesmo motivo, dos laterais ofensivos. O Flamengo vai precisar disso. Enfim, hoje é o Felipe fazendo o que tem que ser feito, estudando essa equipe do Pirâmides, por mais que não tenha tanta informação, eu acho que ele está tendo uma leitura correta e está tentando fazer o melhor para o Flamengo conseguir jogar e projetando, né, uma possível final com o PSG e ter o seu melhor time, né, seu time titular, pronto para jogar essa final, caso passe hoje. É isso. Quem avançar enfrenta o PSG na próxima quarta-feira. Ao longo do Sport TV News a gente vai falar mais desse jogo. A gente vai trazer outras informações de Doha, falar um pouquinho mais desse Flamengo que enfrenta o Pirâmides, mas é um final de semana de semifinais, né? Começando com essa semifinal. Então foi isso, rapaziada. A gente viu aí umas notícias do Flamengo antes desse jogo, mano. Fresquinho aí, agora vai sair agora no nosso canal esse Júnior Mengo, valeu? Tamo junto. Comenta aí, mano. Você acha que Emerson Royal, Beijinho, Cebolinha, qual desses aí merece ser titular hoje? Eu sei que é um jogo mais tranquilo. O Flamengo tá visando muito já o PSG. Não vai falar o Felipe Luiz, mas a verdade é essa. O Flamengo tá pensando, senão não pouparia os jogadores, né? O Flamengo tá pensando já nesse jogo de quarta-feira. Tá certo, cara. O Flamengo tem que pensar grande. O Flamengo não pode pensar que hoje vai ser um jogo impossível de vencer e tem que pensar depois de quarta-feira, não, mano. Tem que pensar hoje, respeitar o adversário. Mas a cabeça mesmo, não tem como não estar pensando no PSG, mano. Você é torcedor, você sabe. A gente é grande, somos grandes sim. Então temos que pensar grande também, mano. Valeu? Tamo junto, deixa o like no canal aí, mano. Se inscreve também aí. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, beleza?
acione o sininho. Tamo junto. Esse é Júnior Mengo.